Eu sou professor de inglês há 7 anos e durante todo esse tempo de profissão eu identifiquei que existem, basicamente, dois tipos de alunos de inglês. O primeiro tipo de aluno, que a partir de agora eu vou chamar de tipo 1, costuma ter pouco ou nenhum resultado com o aprendizado do inglês. E isso apesar de muitas vezes essa pessoa ter passado meses ou até anos da vida dela em cursos de idioma, sempre começando e parando algum novo e se frustrando com a própria falta de sucesso. Esse aluno chega para mim e parece que não importa muito o que eu faço ou o que eu digo para esse aluno, ele não consegue ter nenhum tipo de sucesso duradouro com o seu aprendizado. Ou então apresenta resultados inconsistentes ou simplesmente muito demorados. O segundo tipo de aluno, ou o aluno tipo 2, que também é a minoria, é bastante diferente. Primeiro que esse aluno geralmente já chega para mim com um certo nível de conhecimento intuitivo do idioma inglês. Esse aluno costuma aprender mais rápido e geralmente eu tenho a impressão de que eu, como English teacher, sou simplesmente a cereja do bolo para esse aluno, e que a maior parte do trabalho em relação a aprender o idioma inglês foi feito pelo próprio aluno. Qual que é a diferença entre esses dois alunos hipotéticos? De onde vem esse conhecimento prévio e intuitivo que o aluno do tipo 2 tem e que o do tipo 1 não tem? Será que o segundo aluno é mais inteligente? Ele tem uma facilidade maior em aprender o idioma? Ele tem mais recursos, mais tempo, mais dinheiro? Pode ser que sim ou pode ser que não. Não é exatamente esse o ponto. Até porque muitas vezes o aluno do tipo 1 é o aluno que de fato tem mais dinheiro e mais recursos e mais tempo. Porque ele passa anos da vida dele tentando cursos diferentes de inglês e nunca tendo nenhum resultado. Na verdade, o que separa essas duas pessoas são questões puramente habituais e de crenças em relação ao idioma. No restante desse vídeo a gente vai explorar essas diferenças e eu vou tentar explicar por que, se você não adotar mais crenças e características similares aos alunos do tipo 2, você vai passar o resto da sua vida se frustrando porque você não tem resultados consistentes com o seu inglês. Mesmo pulando de um curso para o outro, de um professor para o outro, de um método mágico e rápido para o outro. Apenas salientando antes da gente começar que esse aluno tipo 1 e 2 são, é claro, caricaturas. Ninguém é 100% um tipo ou outro. É mais útil a gente pensar nesses dois tipos de alunos como dois extremos. E cada um de nós está em algum ponto dessa linha. Então pode ser que você exiba algumas características do tipo 1 de aluno, mas também algumas do tipo 2. O que vai ditar o seu sucesso ou a falta dele com o aprendizado do idioma é o quão próximo você está de um extremo ou do outro dessa linha. Sem mais delongas, vamos partir para a primeira dicotomia que separa esses dois tipos de alunos, que é obrigação versus hábito. Se eu fosse elencar uma única coisa, um único elemento que explica tipo 80% da diferença de resultados entre esses dois tipos de alunos, seria essa aqui. Mas o que eu quero dizer com obrigação versus hábito? O aluno do tipo 1, é claro, encara o estudo de inglês como uma simples obrigação. Um fardo, uma coisa muito chata, muito difícil, pela qual ele tem que passar toda semana em busca do resultado final, que é o conhecimento do idioma, ou a fluência, que seja. E isso significa que o aluno do tipo 2 é um aluno que vê o idioma como algo divertido, ele estuda por prazer? Não necessariamente, na verdade. O ponto é que o aluno do tipo 2 desenvolveu uma série de hábitos na sua vida que permitem que ele tenha contato contínuo com o idioma, todos os dias, por muito tempo, todos os dias. Não significa que a pessoa goste de inglês necessariamente, até porque isso é irrelevante se a pessoa está usando o inglês para ir atrás dos tipos de conteúdo e de consumir os conteúdos que ela gosta. E é mais ou menos o tipo de relação que nós temos com o português, a nossa língua materna. Você provavelmente utiliza o português em 99% do seu dia para ir atrás de consumir as coisas que você gosta, right? O fato de você gostar ou não de português nem entra na equação. Você não fica pensando sobre o idioma. E é esse tipo de relação que as pessoas bem-sucedidas em aprender inglês têm com o idioma, muitas vezes de forma inconsciente, sem nem pensar sobre isso. E as pessoas têm uma ideia muito errada de quanto disposição ao inglês é realmente necessário ou bom no seu dia a dia para você aprender. Elas chegam para mim e me falam: "Ah, mas eu escuto umas músicas em inglês no meu carro, no caminho do trabalho, todos os dias." E é óbvio que escutar algumas músicas em inglês durante 10 minutos do seu dia, em uma situação na qual você nem necessariamente está prestando atenção naquilo que você está ouvindo, não é suficiente. Pessoas que sabem inglês utilizam o inglês no seu dia a dia. É simples assim. Elas fazem as suas pesquisas no Google em inglês, elas seguem criadores de conteúdo, páginas, influencers que falam inglês. Elas leem em inglês, assistem canais de TV aberta ou no YouTube em inglês. E não só um pouco, mas muito. E isso porque não fazem isso por obrigação, mas simplesmente porque elas se habituaram a utilizar o idioma inglês para ir atrás dos conteúdos que elas consomem no dia a dia. Se você ficar pensando em consumir inglês como uma obrigação que você precisa cumprir, aí realmente vai ser difícil reunir a força de vontade necessária para fazer isso por muito tempo, de maneira consistente, todos os dias. Então, se você quiser se tornar mais como o tipo 2 de aluno nesse aspecto e ter mais sucesso com o seu aprendizado em inglês, eu recomendo você começar a pensar em maneiras de substituir fontes de consumir português que você tem diariamente por fontes similares em inglês. Um passinho de cada vez, para não te sobrecarregar.
Você não precisa transformar toda a sua rotina e eliminar o português da sua vida e começar a consumir tudo em inglês de uma vez só. Mas enfim, agora para a diferença número 2. Dependência versus autonomia. E essa dicotomia tem relação até certo ponto com o item anterior. Alunos do tipo 1 costumam ter uma mentalidade muito mais dependentes do professor e da escola do que os alunos do tipo 2. E o que isso significa? Bom, isso é um tipo de condicionamento que, infelizmente, costuma vir desde a infância e desde a escola normal. A gente é ensinado a ser passivo e esperar que o professor nos dê tudo, todas as respostas, todo o conhecimento e também, é claro, todo o resultado. Nós não aprendemos a exercitar a nossa própria independência, a nossa própria autonomia e a nossa própria curiosidade em ir atrás das coisas. Na verdade, muitas vezes a gente é punido quando a gente pisa um pouquinho fora da linha e fazemos perguntas demais ou então tentamos fazer alguma coisa de uma maneira diferente daquela que o professor mandou a gente fazer, right? E aí a gente aprende a sentar bonitinho na nossa carteira, esperando até que o professor, ser iluminado com todo o conhecimento, transmita todo esse conhecimento pra gente. E uma grande parcela das pessoas transfere esse tipo de visão em relação ao conhecimento para os cursos de idioma e, portanto, acabam não tendo nenhum resultado. Porque eu, como professor, te ensinar um idioma não é a mesma coisa do que você sentar aí e eu te transmitir algum fato científico, por exemplo. Na verdade, eu costumo dizer que o professor de inglês precisa ser simplesmente um facilitador e 80% do trabalho tem que vir do próprio aluno. O que mais importa é o que você faz fora da sala de aula. É o quanto você se expõe e o quanto você de fato pratica e utiliza o idioma no seu dia a dia. Se você fica no seu curso de inglês e você espera sentadinho que o seu professor vai te transmitir todo o conhecimento e que se você fizer isso por alguns anos você vai sair de lá magicamente fluente, você está só perdendo seu tempo e seu dinheiro. Sinto muito lhe dizer. E além disso, se só o que você faz fora da sala de aula são só as tarefinhas que o seu professor te passa no seu livro de tarefas em inglês, também não é o bastante. E é aqui que entra a sua própria autonomia e a sua iniciativa em incluir mais inglês no seu dia a dia. Ah, mas eu não sei como fazer isso, eu não sei como procurar materiais, como procurar podcasts, como procurar videoaulas ou exercícios, ou livros, ou o que seja em inglês, eu não sei onde achar esses materiais bons, ninguém me fala onde eles estão. Pois é exatamente isso que significa ser autônomo. Dá uma olhada no meu canal que eu já falei sobre isso em alguns vídeos e também se familiarize com o nosso amigo Google. O Google é a principal ferramenta da pessoa autônoma e independente. O Google é o que você usa quando você não fica esperando alguém te dar as respostas, ou alguém te passar coisas para você fazer e você mesmo vai atrás. Pare de querer que alguém dê tudo para você de mão beijada e comece a você mesmo ir atrás das coisas usando o Google, ok? Se você não sabe um podcast legal para você aprender inglês, vai no Google e pesquisa Podcasts in English. Mas enfim, agora para a nossa terceira e última diferença, que é espontaneidade versus disciplina. Eu vou contar um segredo para você aqui agora. Quem é espontâneo 100% do tempo, ou seja, quem só faz as coisas na hora que quer fazer porque dá na telha, não vai atingir nada de muito significativo na vida. Qualquer coisa na qual você queira ficar bom e ter resultados de verdade vai exigir disciplina. Ou seja, a capacidade de fazer aquilo que tem que ser feito, independentemente da sua vontade, de maneira regrada e consistente. Não existe nenhum problema na espontaneidade. Eu gosto muito de xadrez, mas eu sou um jogador de xadrez espontâneo. Ou seja, eu jogo somente quando eu tô afim, quando me dá na telha. E por isso mesmo eu sou um jogador de xadrez medíocre. Eu sei que eu nunca vou ser um mestre, porque eu não tenho a disciplina e nem mesmo a vontade de sentar e de fato estudar o jogo por muitas horas todos os dias. E tá tudo bem, não tem problema você ser espontâneo em alguma coisa, desde que você aceite que você também vai ser medíocre naquilo. E infelizmente, se você quiser ter resultados com o seu inglês e de fato melhorar, você vai ter que aceitar que você vai precisar de disciplina para de fato sentar pelo menos um pouquinho todos os dias para estudar e praticar o idioma. Mas perceba que isso não é exatamente a mesma coisa do que o aumento de exposição que eu falei anteriormente. Você se habituar a se expor ao inglês significa você utilizar o máximo possível o inglês para consumir aqueles conteúdos dos quais você já gosta. Aqui eu estou falando sobre estudo e prática focados. Ou seja, de você de fato sentar a bunda na cadeira para você estudar e analisar e praticar o idioma por algum tempo. E se você quiser aprender inglês da maneira mais rápida, mais eficiente e mais duradoura possível, você precisa das duas coisas: exposição passiva e prática ativa. E essa prática envolve você de fato sentar para fazer algum exercício, ler algum livro, ver uma videoaula, analisar um texto ou uma música, enfim, qualquer coisa que exija um pouco mais do seu cérebro. Mas a vantagem de você ser disciplinado e consistente é que você pode fazer isso só por 10 ou 15 minutos todos os dias. Já está excelente, não precisa de mais do que isso. Você não precisa estudar 1 hora todos os dias. Na verdade, estudar 10 ou 15 minutinhos de inglês todos os dias é muito melhor, é muito mais proveitoso do que você tentar sentar uma vez por semana para estudar 2 horas sem parar. Mas enfim,
Hábito, autonomia e disciplina são os 3 ingredientes básicos que você precisa para se tornar o tipo de aluno que de fato vai aprender inglês com o tempo. E eu sei, não é nada de inovador, mas no fim das contas é isso mesmo que a gente precisa. E no fundo, a maioria das pessoas sabem disso. Elas sabem que elas precisam dessas 3 coisas, que elas precisam levar o estudo do inglês um pouquinho mais a sério se elas de fato quiserem resultados. O problema é que é bastante difícil fazer isso. Mas enfim, era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Se você está assistindo até aqui, considera deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal para você ficar por dentro dos conteúdos que eu posto regularmente. Mas por hoje é só isso. Bye bye.